E aí pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de religião. O tema da aula de hoje vai ser basicamente de continuidade da aula anterior, que é a saída do povo do Egito, certo? A aula passada a gente analisou a questão das pragas, né? Em que Moisés fala com Faraó para que ele possa libertar o povo. Aí Faraó vai embromar, né? Vai fazer hora, até que ele finalmente cansa, né? Das pragas que Deus manda sobre o Egito e resolve deixar o povo ir. Mas quando o povo estava indo, ele ainda tentou capturar eles de volta e a gente conhece, né, aquela famosa passagem, né, do povo pelo mar, né, onde Moisés abre o mar vermelho e eles passam e depois Deus manda que Moisés feche o mar e acaba matando muitos soldados egípcios. Então foi até basicamente aí que a gente estudou a aula passada. Hoje a gente vai analisar alguns, como é que eu posso dizer? Vai analisar algumas situações que o povo de Israel, né, passou durante a sua peregrinação até a terra de Canaã. Digamos assim, os primeiros anos, as primeiras experiências. A gente não vai analisar aqui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos a gente vai analisar na próxima aula. Ok? Então, imaginem um povo que acabou de sair do Egito, acabou saindo às pressas, acabou saindo com pouco dos rebanhos que tinham, mas ainda assim saiu com o rebanho. As riquezas que eles tinham, eles não puderam trazer. Então, vieram às pressas, né? Eles estavam fugindo de Faraó. Somado a isso, lembra do número de israelitas que tinha? Existia aproximadamente 2,5 milhões de hebreus. Então não era pouca gente, era muita gente. Agora imagine este povo todo, esses milhares de pessoas saindo, fugindo do Egito, né? E entrando deserto adentro. Era complicado. Ainda mais tendo como líder Moisés. Era somente uma pessoa que liderava toda essa multidão. E aí, como é que eles faziam? Como é que todo mundo ouvia o que Moisés falava? Claro que não. Então, como é que eles faziam para tentar ouvi-lo ou para acompanhá-lo, para não se perder? Né? Porque, claro, tem dia que tem de noite. De dia até que dava para ir, mas e à noite? À noite eles poderiam se perder. Então, como é que eles faziam para não se perderem no caminho? É o que a gente vai analisar aqui, o que a Bíblia diz, né? A passagem diz, que diz o seguinte: E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Estão vendo aqui? Deus pensa em tudo. Deus já sabia do que o povo ia precisar para que pudesse peregrinar pelo deserto, para que não pudesse se perder. Então, de dia havia essa nuvem aqui que servia para os orientar, né, durante a sua peregrinação. Além de os orientar, a nuvem, gente, era bastante importante, porque eles estão no deserto. Normalmente no deserto há poucas nuvens ou quase nada. Então o sol era escaldante. Deserto é assim. De dia é muito quente, de noite é muito frio. Então, além de da nuvem e do fogo servirem para que o povo não pudesse se perder, a nuvem também servia para esfriar, digamos, o tempo, certo? Eles estando debaixo da nuvem, eles não sofreriam tanto com o calor, certo? Eles não estariam expostos diretamente ao sol, ok? E durante a noite era altas temperaturas, né? Altas temperaturas assim de frio e não de calor. Então no deserto normalmente é assim, de dia é muito quente, de noite é muito frio. Então o fogo serviu não somente para iluminar o caminho, mas também para aquecer o povo de Israel. Então pensem só, Deus pensa em tudo. Não é nada é por acaso, entende? Bom, aqui vemos o mapa da peregrinação do povo pelo deserto. A, para aqueles que não sabem, haviam dois caminhos basicamente que levavam, né, que levavam do Egito até Canaã, ok? Aqui é a passagem que eles usaram. Eles foram pelo Monte Sinai, pelo deserto Sinai,
e peregrinar tudo isso até chegar em Canaã. Porém, havia um caminho muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo. Eles poderiam vir por este caminho aqui, ó, simplesmente vir aqui e chegar até Canaã. Adivinhe quantos dias eles chegariam a Canaã se fosse por esse caminho aqui? Eles levariam somente algumas semanas, no máximo 2 semanas para poder chegar lá. Porém, eles acabam vindo por aqui, por este caminho. Sabe por quanto tempo eles levam este caminho até chegar em Canaã? Não é meses, é anos. Eles levam aproximadamente 40 anos no deserto até chegar a tão sonhada Canaã. Ah, professor, então por que eles não foram por aqui? Ah, isso foi porque Deus os guiou. Ah, então, por que é que passa na cabeça de Deus que em vez de levar somente 11 dias para chegar aqui, ele faz o povo andar 40 anos pelo deserto? É o que a gente vai analisar em uma passagem bíblica, que está lá em Êxodo 13 e 17, para aqueles que quiserem verificar na Bíblia, que tem em casa. Diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Entenderam? Deus não queria que eles viessem por essa região aqui, por essa terra dos filisteus. Lembra? Os filisteus eram um povo inimigo dos hebreus. Se eles viessem para cá, eles iam acabar guerreando. E muito das pessoas dizer: a gente vai morrer, por que a gente não ficou no Egito? A gente sofria, mas tinha comida, a gente estava protegido. Para que a gente viria para cá? Então Deus já pensou nisso também. Se eles viessem por aqui, eles acabariam se arrependendo e voltando para o Egito. Por isso que ele enviou eles pelo deserto. Ah, professor, somente para sofrer num calor e passar fome? Não. Deus sempre tem um propósito para tudo. Lembrem disso. Deus sempre tem um propósito. Ok? Então, conforme eles foram andando por este deserto, eles não imaginavam que iam passar 40 anos, claro. Senão, com certeza, eles teriam voltado. Imagine nós. Uma pessoa diz: vamos por este caminho. Mas para aquele caminho é mais perto. Não, mas vamos por esse. Só vai demorar 40 anos, mas a gente vai chegar. Tu iria por um caminho desse? Não, não iria. Mas Deus, claro, não disse quanto tempo eles iam passar lá, mas eles foram por aquele caminho, porque Moisés disse que era melhor por ali. E assim eles foram. Conforme eles iam caminhando, iam peregrinando, eles acabaram murmurando, acabaram reclamando. Por que a gente saiu do Egito para passar fome neste deserto? A gente não tem água, a gente não tem comida, a gente só veio para morrer de fome aqui. Eu preferia estar no Egito, que todo dia tinha uma coisa para comer. Claro, a gente sofria um pouco, mas tinha uma coisa para comer. A gente estava protegido, estava aquecido. A gente só está sofrendo aqui. Então, Deus vendo tudo aquilo, ele vai dizer para Moisés: Moisés, eu vi que o povo tem murmurado, eu entendo o que eles estão passando, e por conta disso eu vou mandar para vocês comida. E Deus diz o seguinte: de dia, de noite eles comeriam as cordonizes, essa ave aqui. De noite haviam várias no deserto, apareceriam várias. Aparecia da onde? Não sei. Foi Deus que mandou, era milagre, né? Que nem a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, de noite sempre aparecia essas aves aqui e o povo comiam, né? Assavam, comiam. E aí, durante o dia, aparecia o maná, que é o famoso pão. Professor, não é pão não. A gente vê tanto que Deus mandou ave, né? Mandou carne, pão. Isso aqui não é pão não. Isso aqui é o maná. É o maná. Maná esses pequenos floquinhos aí que parece neve. Durante a noite, normalmente, há a questão do orvalho. Para quem não sabe o que é orvalho, o orvalho é tipo gotículas de água que ficam nas plantas, que ficam em pedras, tudo que é sólido acaba criando esse orvalho. Eu vou ler até uma descrição aqui para vocês sobre o que é orvalho. Sobre o maná. O livro bíblico de Êxodo descreve como um alimento produzido milagrosamente, sendo fornecido por Deus ao povo de Israel liderado por Moisés, durante toda a sua estada no deserto rumo à terra prometida. Segundo o Êxodo, após a evaporação do orvalho, lembra que eu falei,
formado durante a madrugada, apareceria uma coisa miúda, flocosa, como a geada, branca, descrita como uma semente de coentro e como bidélio, que lembrava pequenas pétalas. Geralmente era moído, cozido e assado, sendo transformado em bolos. Disse que seu sabor lembrava bolo de mel. Ok? Então isso era o maná. Quando você ouvirem a palavra maná, não pense já no pão propriamente dito. Era simplesmente esses floquinhos aí que o povo pegava, moía, assava e acabavam transformando em pães, acabavam transformando em bolos. Ok? Por que se chama maná? Maná basicamente se a gente for traduzir ao pé da letra, maná significa o que é isto. Então, quando o povo acordava de dia, né, a primeira vez que eles acordaram e viram isso aqui, eles perguntaram: o que é isso? Então, ficaram abismados, eles não sabiam o que era. Por isso a palavra maná, que quer dizer o que é isso. Entende? Então, todos os dias, né, à noite, tinha cordonice para eles comer. E durante o dia tinha o maná para que eles pudessem fazer os seus pães. Não faltava comida. Era isso. Ah, vocês não reclamaram? Tá aí a comida. Porém, Deus fez um pequeno teste a eles. Durante o dia, eles poderiam reservar somente maná o suficiente para comer durante o dia. Eles não poderiam guardar para o dia seguinte. Por quê? Porque todos os dias teria aquilo. Para que guardar se todo dia vai ter? O povo obedeceu? O que é que vocês acham? Não, né? Porque o povo cabeça dura é a gente. Alguns guardaram. E o que é que aconteceu? Os que guardaram o maná, essa comida acabou apodrecendo. Acabou tendo um cheiro muito forte, acabou apodrecendo. E é claro, eles acabaram se livrando disso. Então, Deus mandou uma espécie de castigo para eles, né? O povo sofreu? Alguém teve doença? Alguém morreu? Não, isso só foi um alerta para que o povo ouvisse a voz de Deus, cresce nele, confiasse nele. Coisa que o povo não fez. Mas tudo bem, Deus deixou passar. E assim eles aprenderam a lição. Porém, conforme eles iam andando, né? Novamente pelo deserto eles iam, tudo bem, tinha comida e tudo mais. Mas cadê a água? A gente só anda por esse deserto, andando e não acha água. Será possível? Era melhor eu ter ficado no Egito, que lá tinha água em abundância. A hora que eu quisesse beber água, tinha água. Normalmente o povo vai murmurar. Ainda não aprendeu a lição que Deus mandou para eles. Que confiasse que ele estava protegendo, que ele estava cuidando deles. Mas eles reclamaram, até que Deus pede, né, para Moisés. Diz para Moisés o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, ou seja, as pessoas mais velhas, os líderes das tribos, né? E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Ou seja, que rio? O Mar Vermelho. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Êxodo 17, versículo 5 ao 6. E assim Moisés o fez, pegou o cajado, bateu em uma das pedras, e assim jorrou a água. Quando a gente analisa essa passagem, a gente basicamente pensa nisso, nessa imagem aí. Moisés furou a pedra e escorreu água. A água vai escorrer desse tanto. Imagine essa correntezazinha de água aí caindo. Vai dar para suprir a sede de todo o povo? Lembra, são 2,5 milhões de pessoas. Fora os animais que eles carregavam. Era muita gente. Esse fiapinho de água aí, daqui que o povo bebesse, ia demorar não sei quanto tempo. Mas não foi assim normalmente que aconteceu. Lá em Salmos 5,41 ele vai descrever um pouco como foi esse milagre, né, que da jorrada de água da pedra. Diz o seguinte: abriu a penha, isso é uma tradução, né, ou seja, abriu a pedra, e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio. Olha aqui como seria basicamente as águas jorrando. Seria como uma espécie de cachoeira. Era uma água muito forte, que escorria tanto que meio que já fazia rio automaticamente. Possivelmente era mais forte que isso aqui. Imagina, acontece muito aqui no Brasil, né? Tem aqueles canos internos, e imagina que um cano fura.
normalmente não jorra uma água muito forte que acaba inundando tudo que tem por lá. Imagina um, uma coisa dessa no deserto. Era uma água muito forte que espalhou rapidamente, criando rio, criando lago, que deu para o povo todo beber, para os animais todos beberem. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Entende? Então era uma água muito forte. Gente, então a aula de hoje basicamente é isso. Eu sei que vocês têm inúmeras atividades, mas mesmo assim não fazem. Infelizmente não fazem. Que é ruim. É por isso que eu já estou fazendo uma aula mais simples, uma aula mais curta, para não dar tanto trabalho para vocês. Eu entendo que é difícil fazer essas atividades longe, né? Dá preguiça e tudo, mas eu estou tentando ajudar vocês, então me ajudem. Ou seja, se ajudem. Porque se vocês não fizerem atividade, vocês estarão se prejudicando. Certo? Então, basicamente é isso. O que a gente analisou: a saída do povo. E o que foi que a gente viu aqui? Viu que o povo é muito ingrato. Embora Deus sempre estivesse providenciando tudo, embora Deus dissesse: confia em mim, que eu estou olhando por vocês, eu estou cuidando de vocês. O povo sempre reclamava e Deus sempre trazia coisas boas. Ele tinha a obrigação de ajudar eles? Não. Mas se fosse eu vendo o povo todo reclamando direto, eu não ajudava mais não. Mas Deus é misericordioso, então ele sempre quis ajudar o povo. Ele quis ensinar algo ao povo de Israel. Então, tendo em mente isso, agora vamos para a atividade. O que é que eu quero que vocês façam? A atividade é o seguinte. Aqui está o enunciado. Deus ajudou o povo em muitas situações, mesmo eles não merecendo. Na sua opinião, por qual motivo Deus os ajudou tanto? O que ele queria ensinar ao povo de Israel? Vocês vão copiar isso aqui, certo? Esse enunciado. E vão responder, na opinião de vocês, por que Deus ajudou tanto eles? O que é que Deus queria ensinar para o povo? Ele tinha a obrigação de ajudar eles? É isso que vocês vão escrever. E aqui tem uma observação. A resposta deve ter no mínimo 5 linhas. Ah, não vai dizer só assim não, porque Deus é bom e quis ajudar o povo. Não quero só a resposta assim não, eu quero uma resposta bem elaborada. Eu quero que vocês pensem direito, reflitam por que Deus realmente ajudou eles. Então eu quero no mínimo 5 linhas. Eu não quero, abaixo disso eu não vou considerar como resposta. Ok? Então, sem mais a declarar, sem mais conteúdo, eu me despeço aqui de vocês e vejo vocês na próxima aula. Beleza? Até mais.